Esse vídeo é um oferecimento de SofaScore, o melhor aplicativo de estatísticas em tempo real. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. O Flamengo vive um momento curioso na sua história recente. Sob o comando de Filipe Luís, um dos maiores ídolos da geração vitoriosa do clube, os resultados não param de aparecer. Em pouco tempo de trabalho, o ex-lateral já conquistou a Copa do Brasil em 2024, a Supercopa Rei do Brasil em 2025 e o Campeonato Carioca de 2025. Títulos importantes que em qualquer outro cenário seriam suficientes para blindar um técnico e consolidar de vez um ambiente de estabilidade. Porém, a realidade rubro-negra parece caminhar em outra direção. Parte da torcida e até alguns setores da mídia criaram a narrativa de que o time poderia render muito mais do que está rendendo. Para muitos críticos, trata-se de um Flamengo frágil, que em algum momento acabaria ruindo diante de adversários mais fortes. Essas críticas se intensificaram após dois resultados que deixaram marcas: a eliminação no Mundial de Clubes, ainda nas oitavas de final contra o Bayern de Munique, e a queda precoce para o Atlético Mineiro, também nas oitavas, mas da Copa do Brasil. E para piorar, o time não conseguiu liderar o seu grupo na Libertadores, terminando em segundo lugar em uma chave considerada muito acessível, formada por LDU, Central Córdoba e Deportivo Táchira. Apesar disso, a outra face da moeda mostra um cenário bem diferente. O Flamengo é líder com certa tranquilidade no Brasileirão e tem um caminho relativamente simples até a final da Libertadores, um dos grandes objetivos da temporada. Diante desse contraste, fica a grande pergunta que vamos analisar hoje nesse vídeo. O trabalho de Filipe Luís é realmente instável e preocupante, como dizem, ou é na verdade permeado por expectativas irreais? Bom, quando a narrativa se constrói apenas em torno de percepções, opiniões e paixões, o debate acaba se perdendo. Mas quando a gente mergulha nos números, a história muda de figura. E no caso do Flamengo do Filipe Luís, os números falam alto, talvez mais alto do que qualquer protesto em arquibancada ou vaias no Maracanã. Até o dia 14 de agosto de 2025, por exemplo, apenas um clube no mundo havia vencido mais jogos do que o Flamengo de Filipe Luís. Eu tô falando do PSG, o atual campeão da Champions League. Desde que assumiu o rubro-negro no dia 1º de outubro de 2024, Filipe já comandou a equipe em 63 partidas oficiais, somando 41 vitórias, 16 empates e apenas 6 derrotas. Lembrando que isso até o dia 14 desse mês. É uma marca que coloca o Flamengo à frente de gigantes como o Real Madrid e o Benfica, por exemplo, ambos com números inferiores no mesmo período. Na prática, o recorte se mostra muito impressionante. O PSG com 42 vitórias, o Flamengo com 41, o Real Madrid com 38 e o Benfica com 37. O detalhe é que entre as vitórias do Flamengo, apenas uma delas foi sob o comando de Kleber dos Santos, ou seja, os números do treinador são ainda mais consistentes do que parecem à primeira vista. E se a gente afunilar esse recorte para 2025, os dados ficam ainda mais reveladores. Entre os clubes da Série A do Brasileirão, o Flamengo é quem mais venceu na temporada, 33 jogos. Também é aquele que mais marcou, 90 gols em 50 partidas, uma média de 1,8 por jogo. O aproveitamento de 72,6% coloca o time como líder isolado em eficiência dentro da elite do futebol brasileiro nesse ano. E não à toa, segundo o levantamento do blog Gato Mestre, do GE, o rubro-negro é hoje o principal candidato ao título do Campeonato Brasileiro. A matemática é clara, 38% de chance de levantar a taça, bem à frente dos concorrentes. O time entrou em campo 50 vezes no ano, como eu já falei, com 33 vitórias, 10 empates e apenas 7 derrotas. Para efeito de comparação, uma campanha de título nacional costuma girar em torno de 60% a 65% de aproveitamento. E o Flamengo, com 72, está muito acima dessa linha. Porém, o dado mais surpreendente dessa lista talvez esteja na defesa. Filipe Luís conseguiu construir um Flamengo que não apenas ataca muito, mas que se defende como nenhum outro nos últimos 10 anos. Nem mesmo o lendário time de Jorge Jesus, em 2019, apresentou números tão sólidos na defesa. Sob o comando de Filipe, o rubro-negro sofreu apenas 34 gols em 60 jogos, o que representa uma média de 0,57 gol por partida. Para se ter ideia do peso desse número, basta olhar para os outros grandes técnicos do clube nos últimos anos.
Jorge Jesus teve 0,83, Tite 0,74 e Dorival Júnior 0,76. O Carpegiani é o que mais se aproxima do Felipe, com 0,65 de média. Nenhum deles conseguiu ser tão eficiente quanto o ex-lateral. Ele transformou a equipe em uma verdadeira muralha defensiva, algo que sustenta todo o equilíbrio ofensivo do time. E já no ataque, os dados também são expressivos. Desde que assumiu, o time já marcou 102 gols, com média de 1,7 por partida. Essa marca coloca o Felipe Luiz na 9ª posição entre os treinadores do clube desde 2016 em média de gols, mas o dado isolado não conta a história completa. Isso porque o Flamengo do Felipe não busca apenas o ataque pelo ataque, e sim uma construção equilibrada. O time marca muito, mas sem se expor. E o saldo de gols, por exemplo, é de 68, com 102 feitos e apenas 34 sofridos. O único que supera essa marca é Jorge Jesus, que chegou a um saldo de 84 naquele mágico 2019. Esse equilíbrio mostra que o Flamengo não precisa vencer sempre por goleadas para impor respeito. O time de Felipe Luiz vence porque é consistente, porque constrói resultados de forma controlada e porque consegue, ao mesmo tempo, atacar bem e se proteger como nenhuma versão recente do rubro-negro havia feito. Quando olhamos para o aproveitamento, por exemplo, o Felipe Luiz soma até aqui 74,44% dos pontos disputados. Para comparar em escala internacional, o Luiz Henrique, técnico do PSG, chegou a 75,15% até a final da Champions League. E já o Pep Guardiola, durante o auge no Barcelona, teve 72,4%. Claro, isso daqui não se trata de colocar o Felipe no mesmo patamar de Guardiola ou Luiz Henrique, lógico que não. São prateleiras diferentes, com contextos diferentes e exigências distintas. Mas a comparação serve para entender a dimensão dos números do Flamengo atual. Eles estão no nível das grandes potências do futebol mundial. E diante de tudo isso, fica a pergunta inevitável: o Flamengo de fato está em crise? Ou será que estamos diante de um caso clássico de uma torcida mal acostumada que passou a tratar vitória como obrigação e desempenho consistente como algo mínimo? Porque, quando olhamos os números, a narrativa de crise simplesmente não se sustenta. O Flamengo do Felipe Luiz é o time mais regular do Brasil, um dos mais vencedores do mundo desde outubro de 2024, dono da melhor defesa rubro-negra da década e protagonista em todas as competições que disputa, até mesmo aquelas que não vence. A verdade é que talvez o problema não esteja em campo, mas fora dele. A exigência da torcida do Flamengo é enorme e, de certa forma, justa. Afinal, o Flamengo é uma potência econômica no cenário sul-americano de futebol. Contrata os melhores da Europa, venceu o Chelsea impondo o seu estilo com muita personalidade. Mas quando os números gritam tão alto, talvez seja o caso de refletir se não estamos diante de um dos trabalhos mais sólidos da história recente do futebol brasileiro. E além disso, quando falamos em avaliar o trabalho de um treinador, não podemos olhar apenas para os resultados coletivos. Muitas vezes, o verdadeiro reflexo da competência de um técnico está no impacto que ele consegue gerar em seus jogadores. E no caso de Felipe Luiz, essa transformação é evidente em algumas peças fundamentais do Flamengo. E claro, existem alguns pontos de crítica. Uma das observações mais recorrentes é a falta de foco no Pedro. O camisa 9 em muitos momentos parece não ter se adaptado ao esquema ofensivo de Felipe Luiz. Apesar de ser um dos melhores finalizadores do Brasil, Pedro acabou oscilando sem o protagonismo que muitos esperavam, como foi em 2022 ou 2024. Esse cenário abriu margem para questionamento sobre a real qualidade do treinador na extração do máximo de alguns nomes. No entanto, por outro lado, existem exemplos poderosos do contrário. Um deles é Arrascaeta, que viveu o melhor momento com a camisa do Flamengo sob o comando do Felipe Luiz, isso individualmente falando. O uruguaio alcançou recentemente a marca de 100 assistências com a camisa do clube, feito registrado no Beira-Rio contra o Internacional. Além disso, o uruguaio tem sido peça central do time. É o artilheiro do Flamengo no Brasileirão com 10 gols e no ano soma 14 bolas nas redes. O número só fica atrás de 2019, a sua temporada mais artilheira no clube com 18 gols. Mas o peso do meia vai muito além da bola na rede. Ele já distribuiu 11 assistências na temporada, sendo o jogador mais decisivo da equipe. Para se ter uma ideia, até o dia 9 de agosto, Arrascaeta havia participado de 29% dos gols marcados pelo Flamengo em 2025, um número impressionante.
Dentro de campo, também é um dos jogadores com mais minutos. 2.646 minutos jogados em 37 dos 43 jogos sob Filipe Luís, ficando atrás apenas de Rossi, Léo Pereira e Léo Ortiz. Isso mostra a confiança do técnico no camisa 10 e como ele se tornou indispensável no sistema de jogo. Em termos de minutagem, 2025 já é a sua segunda temporada mais intensa pelo clube, atrás apenas de 2020, quando ultrapassou os 4.000 minutos em campo. Outro caso emblemático é o de Wesley, lateral direito que viveu uma verdadeira transformação em campo. Criticado em 2023 e 2024 e até apontado como um dos problemas do elenco, ele deu a volta por cima justamente após a chegada de Filipe Luís. Sob o comando do ex-lateral, encontrou espaço para jogar de forma mais ofensiva, encaixando perfeitamente no estilo de jogo propositivo que combina com o DNA do Flamengo. Esse resgate da confiança levou Wesley a outro patamar. Ele não só se firmou como titular absoluto, como também se tornou peça de destaque nas conquistas da Copa do Brasil, do Carioca e da Supercopa Rei do Brasil. O desempenho chamou a atenção da seleção brasileira, que ele foi convocado, e do mercado europeu. Em pouco tempo, o jogador foi negociado com a Roma e, sinceramente, na minha opinião, ele está na lista dos 3 melhores laterais direitos brasileiros na atualidade, inclusive com a expectativa de disputar a próxima Copa do Mundo. E boa parte desse salto está diretamente ligada a Filipe Luís. Segundo o agente do jogador, o treinador foi peça-chave nessa virada de chave do Wesley dentro do clube. Enquanto Tite tinha uma filosofia mais reativa, Filipe trouxe intensidade, protagonismo ofensivo e a valorização da posse da bola, um estilo que beneficiou jogadores como o lateral. Esses exemplos mostram como Filipe Luís, mesmo sob críticas e desconfiança, tem conseguido potencializar peças fundamentais do elenco. Arrascaeta e Wesley são apenas 2 casos claros de como a mão do técnico faz diferença. O uruguaio se tornou o melhor jogador do país em 2025 e o Wesley o melhor da posição. E quando olhamos para o trabalho de Filipe Luís à frente do Flamengo, o que se vê é um retrato de contraste entre realidade e expectativa. Por um lado, existe um setor da torcida que enxerga falhas, cobra um futebol mais envolvente e teme que os tropeços em momentos decisivos sejam sinais de instabilidade. Por outro, há resultados concretos que sustentam a ideia de um projeto sólido, títulos conquistados, liderança no Brasileirão e um time ainda vivo na Libertadores com chances reais de chegar à final. E claro, é inegável que existem pontos a melhorar. O encaixe do Pedro no esquema é um exemplo claro disso. A questão do desgaste físico também é importante, especialmente pela forma como o time cai de rendimento na segunda etapa dos jogos. Mas também é impossível ignorar como o Filipe elevou jogadores e transformou o Flamengo num time muito sólido. Esses casos mostram que o treinador tem capacidade de potencializar talentos, algo que, na minha opinião, diferencia trabalhos comuns de projetos consistentes. No fim das contas, a grande questão não é se o Flamengo do Filipe Luís poderia jogar melhor, mas se ele consegue ser competitivo e vitorioso. E até aqui, a resposta é clara. Sim, cabe ao torcedor decidir se prefere enxergar o copo meio cheio ou meio vazio. Porém, se os números e os títulos forem o critério, o trabalho de Filipe Luís não é apenas bom, é um dos mais promissores dos últimos anos dentro do futebol brasileiro. Mas eu quero saber de você. O trabalho do ex-lateral no Flamengo hoje é superestimado ou é, na verdade, um dos melhores do futebol brasileiro? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, junto com sugestões de temas para os próximos vídeos. E claro, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima!